Vamos à palavra, diga amém aí. Você que está em casa também, pessoas que não conseguiram chegar, tem pastores, como eu falei, de férias, enfim, estamos todos conectados aqui agora. O tema que eu tenho para falar com vocês hoje, eu estou muito empolgado. A jornada começou. Vamos falar juntos? Não, mais uma vez, vamos lá? Eu estava, como sempre, dizendo, Deus, me dá uma palavra, Você que é pastor sabe bem que agonia é essa. Quando você tem tantos textos bíblicos, tem tanto conhecimento, mas não significa que aquela palavra é a palavra que Deus tem para aquele momento. E num momento ali que eu orava, agora dias atrás, não tem muito tempo, o ano não tinha entrado ainda, e eu falei, Deus, me dá uma palavra, e veio esse sentimento. A jornada já começou. Que quando o ano começa, o cronos começa, o relógio, o tempo, se você vai embarcar ou não, o problema é teu e meu, mas o tempo não espera a gente. E ali começou a me vir ao meu coração algumas sensações e entendimento que eu quero compartilhar hoje com você, sobre a transição de um ministério profético de Elias para Eliseu, como base para a gente conversar hoje, para entender o nosso tempo. E para poder você realmente compreender esse ano que nós entramos, um ano que eu estou com muita expectativa em todos os aspectos, mas que em nome de Jesus Deus nos dê uma visão profética e também uma visão prática do que nós temos que fazer para que esse ano possa ser um ano bem sucedido. A verdade, a pergunta é muito básica: o que não pode faltar na sua bagagem esse ano? Você entrou o ano, a jornada começou, a viagem já está acontecendo, agora a sua mala tem que ter algumas coisas que não pode faltar. A tua mala tem excesso de coisas que precisam ser tirados. E o que a gente precisa entender nisso tudo? 2 Reis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8, vai contar a jornada de 53 quilômetros em 4 lugares que o profeta faz a pé, claro, junto com o seu discípulo, com um projeto em 53 quilômetros, ensinar para ele princípios, ou pelo menos fechar aquilo que ensinou durante muitos anos de discipulado, antes da carruagem dele passar, antes do chofé dele chegar, aquela carruagem de fogo, que vocês sabem que Elias foi, e ele precisava ter uma conversa ao pé do ouvido com o seu discípulo. 2 Reis capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de onde, queridos? Onde que ele partiu? Gilgal. Vamos falar alto? Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para onde, igreja? Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para onde, igreja? Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos, disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora para onde? O Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. A continuação dessa história, querida, é quando Elias é tomado por um redemoinho, que por sua vez havia uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e que quando eles passam, o redemoinho que está atrás, leva Elias aos céus, e ali representa o que vai ser o nosso arrebatamento, porque tanto Enoque quanto Elias, eles subiram direto para o céu, não conheceram a morte.
É mais ou menos uma visão, uma previsão do que vai acontecer do nosso arrebatamento. Porém, o que você vai perceber nessa história é que Elias o tempo todo diz para Eliseu: fica-te aqui, não vá comigo. Mas será que ele não queria que Eliseu seguisse com ele, que o seu discípulo não seguisse com ele? Não era isso, era uma prova que ele estava fazendo para ter a convicção da transição que estava para acontecer. A grande questão aqui que você precisa compreender é que tem um legado aqui sendo passado. Mas Elias, ele tem uma última viagem a ser feita. Ele ia visitar as 4 escolas proféticas que ele tinha, em Gilgal, em Betel, em Jericó e no Jordão. Todos os lugares tinham escolas proféticas. E ele passa por esses lugares, onde tem alunos que inclusive já tinham ouvido dele, que Deus o levaria. A informação já tinha sido passada, não era nova para eles. Eles diziam para Eliseu uma coisa que já foi falada em sala de aula: Deus está vindo me buscar. Só que não sabia como e não sabia quando. E Elias então, antes de ir embora, ele faz uma viagem de 53 quilômetros, uma viagem maravilhosa. Ele visita 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Vamos lá? Gilgal, Jericó. Esses 4 lugares, eles têm fundamentos na história de Israel. Não é à toa que Elias, ele decide fazer essa rota em ambientes que foram fundamentais no processo de construção da nação de Israel e na história de grandes líderes que passaram ali nesses lugares. Então agora Eliseu está acompanhando Elias, cada um numa perspectiva, porque um está começando e outro está terminando, ou um está terminando e outro está começando. Então é baseado nisso que eu quero falar um pouquinho sobre entender a jornada dos profetas, o quanto foi necessário para ambos, naquele momento, fazer essas 4 jornadas ministeriais, o quanto foi importante para eles passarem por esse ambiente. Para ambos, foi importante. Término para um, começo para outro. Um estava encerrando, outro estava começando. O mais interessante é que os lugares são os mesmos, mas a percepção não é. Você sabe que por mais que eles estão passando nos mesmos lugares, de maneira cíclica, e que Eliseu, após Elias subir aos céus, ele volta nesses lugares, a primeira coisa que a gente tem que compreender, ou uma das coisas que a gente tem que compreender, é que a maneira que Elias via Gilgal é completamente diferente da maneira que Eliseu vê Gilgal. A maneira que Elias via Betel era diferente da maneira que Eliseu via Betel, pois não se trata de lugares novos, mas de uma nova percepção. Cada um via de um jeito. Por quê? Porque não tem como, querido. Aquele que está começando, ele vê a vida de um jeito. Aquele que está terminando, ele vê a vida de outro jeito. E não só a vida, mas as situações ministeriais. Ele vê os desafios ministeriais. É muito necessário essa transição, essa conexão entre aqueles que já tiveram uma história e aqueles que estão começando uma história. Muita gente subestima o poder do discipulado. Muitas pessoas subestimam o poder de uma orientação. Inclusive rodam em círculos por anos na vida, porque não compreende a importância de você sentar-se aos pés de alguém que já fez uma rota, aos pés de alguém que já tem um nível de sabedoria. Não adianta, o dom da sabedoria, ele pode estar sobre um jovem de 20 anos, mas a experiência não. A experiência só vem com a idade. Quem está entendendo, diga amém. Mas muitas vezes isso é como se alguém ele dissesse: não, mas eu já tenho o que eu preciso. E você percebe que essa transição, ela vai se perdendo, essa conexão, ela está se perdendo. Nós temos muitos cavaleiros solitários hoje que começam do nada, aparecem do nada. Elias foi assim, mas você não é Elias, Porque alguns dizem assim: mas então, apóstolo, na Bíblia tem base. Então, mas o dia que você começar a parecer com Elias, tudo bem, mas você vai perceber que sempre houve uma conexão de pessoas, uma transição ministerial, uma troca de informações. Então você percebe o seguinte, que os lugares são os mesmos, mas a percepção não é a mesma. Você pode estar numa cidade com os mesmos desafios, mas Elias via de um jeito, Eliseu viria de outro jeito. A questão não é quem está certo ou quem vê melhor. A questão é que nós precisamos das duas visões. Quem está aí, diga amém.
Eu estou aqui ministrando há muito tempo, né? Eu estou nesse púlpito aqui, não literalmente esse aqui, mas eu estou na plataforma que ministra sobre essa igreja. Domingo agora a gente celebra 30 anos, ininterruptos, aonde o nosso ministério, meu e da apóstola, ele é dedicado a essa igreja local em Volta Redonda. O que eu quero dizer para você é que os anos se passaram, o lugar é o mesmo, a cidade é a mesma, a poluição da CCN é a mesma, a perspectiva, ou pelo menos como eu vejo, é a mesma coisa. Mas eu não consigo enxergar como eu enxergava antes. Eu não consigo ver as coisas como eu vi antes. Apóstolo, mas isso é bom ou ruim? É bom, porque a perspectiva que eu tenho hoje ela é muito mais ampla do que a perspectiva que eu tinha 20 anos atrás, ou que eu tinha 30 anos atrás. Talvez eu tivesse mais, não é empolgação a palavra, talvez mais força para algumas coisas, mais volume na voz para algumas questões, mais movimento para outras delas. Mas eu realizo muito mais hoje, muito, infinitamente mais. Um dia que eu tenho hoje, talvez eu faça muito mais do que um mês, 2 meses há 30 anos atrás. Então o que significa isso? Que eu não enxergo da mesma maneira. Agora, quando alguém está começando, ele precisa ser respeitado. Por quê? Porque eu gosto muito disso. É uma visão que eu preciso ter, que eu chamo aqui de um outro olhar. Vamos repetir? Um outro olhar. Não adianta eu chegar aos meus 30 anos ministeriais e achar que eu não preciso ouvir pessoas que estão iniciando agora, iniciando há 3 anos, iniciando, ou mesmo às vezes não são pastores, mas estão à minha volta no ministério comigo, são novos na idade, novos no evangelho, mas para mim é fundamental ter um outro olhar, porque esse um outro olhar, ele me protege, ele me previne, ele me ajuda a perceber coisas que por mais que eu tenha experiência, eu posso me acostumar e perder a percepção das coisas. Eu preciso ter esse outro olhar, eu preciso ouvir as outras gerações, mas eles também têm que saber que eles precisam de mim, para que eles possam enxergar o futuro que eles têm. Eles não precisam me olhar como uma tampa, mas eles precisam olhar como uma direção, para que eles possam romper na vida deles. O que nós estamos vendo aqui são 2 ministérios, Elias e Eliseu. Um está terminando bem e outro está começando bem, porque eles estão seguindo os mesmos lugares, mas não estão vendo as mesmas coisas. Porque não tem como, por mais que você queira ver, mas você não vai ver com o teu olhar de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, você não terá o mesmo olhar. Então nesses lugares haviam escolas de profetas. Você vai perceber que em um determinado momento eles começam inclusive a vir falar com Eliseu de uma maneira até irritante. Eliseu falou: para de falar desse assunto. Porque para eles era uma consciência de que Elias ia subir aos céus. É uma inteligência. Para Eliseu é mais do que só um conhecimento. É um amigo que eu estou perdendo. Para eles era uma visão, ótimo, nós já sabemos, nós já temos essa informação, nós já temos essa visão. O nosso profeta vai ser levado por Deus. Mas Eliseu dizia: para de falar isso. Porque para vocês é só a conclusão de uma ideia. Para mim é um amigo que está indo embora. E eu estou perdendo alguém muito importante que me ensinou, que eu andei com ele, que eu convivi com ele. Então ali Eliseu, ele realmente estava sofrendo. E toda vez que Elias dizia para ele assim: fica-te aqui, porque eu estou indo agora para Betel. Não fica aqui em Betel, porque agora eu estou indo para Jericó. Fica aqui em Jericó, porque eu vou lá para o Jordão. O que Eliseu falava? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou deixar você, eu vou estar com você, eu vou viver cada instante com você. Até que no final os irmãos sabem a conclusão, que Elias então pergunta para ele: qual o presente que você quer? Ele não fez aquele igual o gênio da lâmpada e disse para ele: você tem 3 pedidos, mas ele deu um. Qual é o pedido que você tem? Ele disse: eu quero a primogenitura da tua unção. Aí Elias falou: você me pediu uma coisa pesada, porque nem eu posso te dar, mas se Deus permitir que você me veja indo, é sinal de que Deus lhe entregou essa primogenitura da unção. Porque Eliseu, ele pediu uma coisa que tem fundamento no livro de Deuteronômio: todo primogênito tem direito ao dobro. Nossos escritores traduziram como o dobro da unção.
Mas não foi essa linguagem que ele usou a linguagem seguinte: eu quero ser o teu primogênito. Está vendo esse monte de profeta aqui da escola? Nós passamos no Jordão, passamos em Jericó, na escola de Gilgal, cada um chegou no final, tinha 50 profetas andando atrás deles. Ele disse: tem um monte de profeta aqui, mas eu sei que eu sou o teu primogênito, então eu quero o dobro da tua unção. Mas ele está dizendo aquilo não porque ele queria ser maior do que Elias, mas ele queria andar no passo de Elias. E Deus então concede, porque quem serve, querido, são aqueles que recebem autoridade. Isso não mudou na história. Está entendendo, irmão? Isso não mudou na história. Talvez alguns podem até tentar pelo caminho solitário, mas o caminho do discipulado ainda e sempre será o caminho da sucessão. É onde pessoas vão ser honradas por ter honrado os seus líderes. Isso não mudou. Eu sei que muita gente está tentando escrever um outro evangelho, mas tem coisas que a modernidade não vai tirar. Tem coisas que não vai mudar a teologia, não vai mudar os princípios. Ainda entenda, você tem discípulos que são forjados, que servem por uma causa, e por isso Deus vai honrá-los na chamada deles. Porque quando olharam para Eliseu, disseram: quem é aquele ali? Aquele é o que deitava a água sobre a mão de Elias. Então vamos ouvi-lo, porque ele está honrando, e por isso nós vamos honrar a vida dele. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então é exatamente nessa conversa de 53 quilômetros que Elias e Eliseu passam, 4 jornadas em 4 escolas proféticas, em 4 lugares importantes, que eu quero caminhar com você, não fazendo uma exegese em cima de Gilgal, Jericó, até porque já fiz isso algumas vezes. A gente poderia muito bem se ater a essa questão, mas eu queria realmente lhe dar alguns exemplos práticos. O primeiro deles eu chamo a invasão do Cairós. Vamos falar juntos? A invasão do Cairós. Mais alto? A jornada da vida, ela não começa quando você começa a andar. Ela começa quando o tempo começa a correr. Eu sei que isso é muito óbvio, mas é só para poder te inteirar onde Deus me deu o tema: a jornada começou. Ela não inicia quando você decide acordar pela manhã. E alguns, como eu estava conversando com alguém ontem, não é uma crítica que eu vou fazer, porque a pessoa estava realmente cansada. De tarde, ele falou assim: agora que eu estou levantando depois da virada do ano. Mas não é que ele dormiu desde aquele dia, não. É que ele estava envolvido em projetos, até que ele falou: agora que eu estou começando o meu ano. Aí eu falei: é lindo essa tua perspectiva, só que o ano já começou. Você está começando agora, mas 00:01, meu amigo, a embarcação já começou a ir para alto mar, o avião já começou a decolar, a vida já começou a romper, o meu crono já começou a rodar. Então a gente tem aquela coisa: mas apóstolo, eu não vim para essa reunião para ficar ansioso, o senhor está me colocando ansioso, eu já estou querendo até ir embora, porque o ano começou para mim ainda. Não, a ideia não é essa. A ideia é te mostrar, querido, que existe um caminho já sendo traçado, e que você pode escolher ou não entrar nele. Só que se você escolher, dói menos. Se você entender isso, dói menos. Você já consegue começar com propósitos bem definidos. Essa reunião em pleno janeiro, ela não teria outro propósito. Então aqui você percebe que não é você quem anda, mas o tempo que se movimenta. Fala comigo: não sou eu que ando, o tempo é que movimenta. Então isso quer dizer que mesmo que eu fique parado, o tempo não para. A metáfora que eu posso dar a você aqui é como de uma aeronave, que dentro dela você pode estar dormindo, trabalhando ou se preocupando, porém ela está em movimento. Ou como uma embarcação que eu disse agora há pouco, um navio, que ele está indo para alto mar, você está aqui no porto, você tem alguns minutos para poder pular nele, e você está aqui, eu pulo no pulo. Se ele for embora, é o teu tempo, ele já foi, e você ficou para trás. Agora, recuperar esse tempo de indecisão, ele custa muito caro, porque nós líderes não temos esse tempo. Apóstolo, mas eu tenho que descansar, eu tenho meu shabat, mas tudo isso está dentro do tempo, tudo isso está dentro dessa jornada que Deus quer colocar você. Então você pode estar dentro de um avião e andando nele do lado para o outro, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque ele que está andando, não você. Ele vai chegar de manhã lá na Europa, vai aterrissar e você vai descer. E se você ficou sentado dormindo, se você ficou andando, se você ficou preocupado ou feliz, o que faz a diferença é que o tempo, na verdade, já está ali. Agora, o que você vai fazer nesse processo é a tua escolha. Então, assim nós estamos embarcando nesse Cronos. Só que a grande surpresa se chama o Kairos.
O Kairos, os irmãos já sabem, que tem a ver com uma intervenção do tempo de Deus dentro do nosso tempo. É quando nós entramos em um ambiente atemporal. Quando você entra no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, aonde Deus era presente, ali onde o que brilhava aquele local era a glória de Deus, não era o sol nem a lua, e muito menos o tempo, porque o pão ali não estragava, você sabe disso. Você podia colocar um pão ali dentro, que o maná ficava intacto por dias, dias e dias, porque dentro do Santo dos Santos não é contado o Cronos, é contado o Kairos. Tem alguém entendendo ou não? Só para você entrar nisso. Então ali é o tempo atemporal. Então quando eu entro ali, uma oração de 1 minuto, ela pode valer para uma história. A oração de alguns segundos, ela pode mudar a nossa vida. É assim quando você entra no Santo dos Santos, é assim quando você entra na presença de Deus. Às vezes alguém diz, mas eu fiquei orando meia hora, querido, pode representar os seus 12 meses, pode ser uma intervenção de Deus em situações que demoraria tempos e tempos da nossa vida. Então quando eu falo sobre essa invasão do Kairos, é exatamente essa perspectiva que nós temos, que a jornada já começou. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me organizando, eu faço agenda, caderno dos sonhos, eu organizo a estratégia da igreja, mas nós temos algo mais além disso. Nós temos a surpresa do Kairos de Deus no meio do processo. Você precisa compreender que esse Kairos, ele não vai entrar em você parado, ele vai entrar em você em movimento. São oportunidades que nascem. Eu contei um pequeno testemunho de um amigo que o empresário chegou para ele, está aqui. Mas se ele chegasse e dissesse assim, daqui a 3 meses você volta, poderia não conseguir. Por quê? Porque entrou um Kairos no meio do Cronos, mas ele estava pronto para receber. A grande questão dessa reunião aqui hoje é você compreender isso na sua vida. É você perceber que essa jornada é cruel. Cruel por quê, apóstolo? Porque ela não te espera. Ela não tem desculpa para ela. Não tem como você chegar daqui a 3 meses e dizer, não gente, agora vamos começar o ano, agora eu vou reunir minha equipe, agora eu vou ver o que eu vou fazer, porque afinal de contas eu estava num estresse profundo. Ok, se isso estiver dentro do projeto de Deus na sua vida, ótimo, mas tome cuidado para que você não perca esse time, esse tempo, esse cronos, exatamente essa surpresa divina. Normalmente a gente resiste mudanças, as mudanças de fase. Pois estar onde nós chegamos torna mais seguro e confortável. Estar em Gilgal está ótimo, mas o profeta falou assim, mas Deus está me levando para Betel. Mas se você quiser, Eliseu, fica aqui. Talvez você disser, tá, eu vou ficar aqui então. Eliseu ficou? Não. Porque ele compreendeu que se tratava de uma jornada que Deus havia dado ao seu líder, então ele vai junto. Ficar em Betel está ótimo, porque eu já cheguei na escola de profetas. Betel tem uma história. Betel é uma porta sobrenatural do céu aqui na terra. Ah não, mas Deus falou que eu vou para Jericó. Mas Jericó é lugar de guerra, mas Deus falou para ir para lá. Então o que eu quero te mostrar é que ficar no lugar que estamos é sempre confortável e nos sentimos muito seguros. Mas a jornada não é assim. A jornada tem fases. A jornada tem fases. Nós temos pelo menos 4 estações durante o ano. Nós temos 3 em 3 meses, uma virada durante o ano. E aí você percebe que a natureza vai lhe dando alguns sinais para que você também possa concluir e construir projetos de tempo em tempo. São portais, são janelas que se abrem, são sinais que se abrem a cada estação. Então a gente começa a perceber que essa jornada que Eliseu faz com Elias, e obviamente depois ele volta fazendo o mesmo trajeto, porque a questão é que o lugar, as 4 estações serão a mesma todo ano. Gilgal até Jordão é o mesmo lugar, não mudou nada, mas a minha perspectiva muda cada vez que eu chego nesses lugares. Eu posso chegar para você e dizer, ano passado em janeiro é igualzinho não. Pode ser igual o tempo, pode ser igual muita coisa, mas eu não sou a mesma pessoa. Então a minha forma de ver a vida já mudou. Quem está aí, quem está entendendo, dá um amém. E é exatamente aí que entra essa percepção da jornada. Porque qual é a maior angústia, ou uma delas, é você ter um ministério que você já está tão acostumado, que as coisas são tão óbvias, que as situações são tão já previsíveis,
que parece que já perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria, porque até as pessoas que estão com você são as mesmas. Mas não é um problema ser as mesmas, calma, deixa eu concluir. O problema não é ser as mesmas pessoas, é que eles carregam os mesmos problemas todos os anos. Eles estão com as mesmas chagas, né, digamos assim, lepra na vida dele todas as vezes. Então você já iniciou o ano, é perigoso o teu telefone te lembrar uma fotinha e você está falando, meu Deus, estou atendendo a pessoa no mesmo dia. É a mesma coisa do ano passado. Estou tirando só uma foto igual aqui. E o pior, o problema dela está igualzinho. Não mudou nada. Os conselhos que eu dei não foi colocado em prática, a vida não virou. E aí chega uma hora que isso traz para a gente uma angústia. Para uma sanguínea como a minha esposa, então, ela chega a falar para mim assim, Joel, não, porque ela gosta de coisas novas. Por isso que ela está comigo tanto tempo assim. Eu falei para ela, você muda tudo, só não muda o marido. Porque até móvel embutido ela muda. Você sabe o que é você mandar o cara arrancar da parede, mudar de parede? Mas não tem problema, tem? Mantém o marido, tá joia, né? Mas a facilidade pelo novo, é bom que equilibra, né? Máquina de lavar. Aí tem esse detalhe. Ela fala, fica de barba, eu fico. Aí eu enjoei, tira a barba, eu tiro. Então ela vai mudando, né? Vai fazendo, muda isso aí e tal. Mas eu quero te mostrar o seguinte. A apóstola fala comigo às vezes, fala, Joel, às vezes a gente cansa, sabe? Não é que a gente não ama pessoas, gente, por favor. A gente ama as pessoas. Não é que a gente ama apacentar, acredite nisso. Só que tem hora que você se cansa de trabalhar as mesmas coisas. Sabe, você parece que é consumido por uma mesma família. Consumido por um mesmo grupo de 40, 50 pessoas que parece que te suga as suas energias completamente. Você precisa ter uma saída disso, você precisa entender. Porque uma das coisas, às vezes, é uma coisa mal resolvida na nossa alma, que é uma dívida da alma que a gente carrega, que não devia carregar. Que a gente tem medo de dizer não para as pessoas, a gente tem receio de ser mal interpretado. Passa essa fase da tua vida, querido. Fala para o teu irmão, passa essa fase da tua vida. Passa essa fase. Porque se você não está pecando, se você não está tratando ninguém mal, se você não está desrespeitando ninguém, não se preocupar com o que estão pensando de você. Porque você tomou uma atitude que é saudável para você, saudável para a igreja, saudável para a sua equipe, mas que talvez não seja politicamente correto. Não está muito, mas o que vão pensar? Você vai ficar mais um ano rodando pratos. Aquela história, que eu nem vou entrar nela, de rodar pratos aqui, rodar, depois ter que voltar. Toda hora você tem que fazer a mesma coisa. Já que eu falei no assunto, né? Eu já falei outras vezes, aquele palhaço do circo que fica ali, já viu? Nem sei se tem mais isso no circo, né? Vai rodando o prato. Quando ele chega no final, o que aconteceu com o primeiro? Está caindo. O que ele tem que fazer? Corre lá para poder dar aquele galeio de novo. E a gente se sente às vezes como esse palhaço. Desculpe, mas eu coloquei a gente, você viu, né? Não coloquei você, coloquei a gente, que fica toda hora rodando. Só que o tempo passa, a idade vem, a sua vida vai ampliando, as coisas elas mudam e você tem que romper. A jornada já começou, não tem como ninguém ficar ali, pastor, meu irmão, a jornada começou. O cara da tua equipe dizendo, mas irmão, a jornada já começou, a embarcação já está indo. Vai pular ou não vai? Vai entrar ou não vai? Vamos estar juntos esse ano ou não vamos? Porque alguns parece que tem uma trava, né? Não, mas olha aqui, pastor, fica aqui. Não, sabe aquela pessoa que você está indo, ele fala, não, fica aqui. Tem gente que eu converso e fala, vamos andando junto, vamos andando. Porque tem hora que é bom, né? Você já vai conversando, já vamos resolvendo. Estou prestando atenção, mas estou andando. Mas tem gente que fala, não, segura, fica aqui. Sabe, cuidado com essas travas no teu ministério. Porque Elias falou para Eliseu, você fica aqui. O que ele está querendo dizer? Eu vou. Se você não for, eu vou a si mesmo. Mas graças a Deus, que Deus nos dê muitos Eliseus, que eles falam, não pastor, eu vou também. Não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu não vou ficar nessa fase, eu vou para a próxima e aonde o senhor estiver indo. Então aqui há uma perspectiva bonita que a gente pode encontrar nessa história. Eu ouvi uma mensagem, fale comigo assim, o que eu perdi? Novamente, o que eu perdi?
No nosso último discipulado agora, semana passada, a gente tem uma oração às 6:30 da manhã que eu faço com os discípulos aqui, né, dos pastores locais. E um dos pastores sempre prega. E a última pregação foi o pastor Marcelo Guimarães. Não sei se ele está aqui, um dos meus discípulos. E ele deu uma palavra assim direta, uma palavra de 15 minutos no máximo. E ele leu o livro de Juízes 16:20. Olha que interessante o que ele me acordou, o que ele assim me despertou. Diz assim Juízes 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Nessa devocional, o pastor Marcelo Guimarães, ele falou uma coisa muito interessante, que uma versão bíblica diz assim: sairei como de costume. Você sabe da história de Sansão? Ele é o único nazireu que o próprio Deus pediu o nazireado dele. Os outros foi a mãe, o pai que fez o pacto, mas Sansão não, foi Deus que mandou, Deus que separou. Então ele não podia cortar o cabelo. Então ele sempre guardou esse segredo de Dalila. Até que um dia, resumindo a história, os irmãos conhecem com certeza, ela consegue esse segredo dele e raspa a cabeça, corta as tranças dele, do cabelo enorme que ele tinha. E quando ele acorda, ela acorda e ele fala assim: os filisteus estão aí. Só que das outras vezes, o que aconteceu? Ele se levantou, matou todo mundo, saiu tranquilamente, ileso, pela tamanha força que ele tinha. Só que o dia que ele contou o segredo dele, ela acordou e disse assim: os filisteus estão aqui. Sabe o que ele fala? Eu vou matá-los como eu faço sempre. Eu estou transliterando. Eu vou como antes eu fazia. Uma versão diz assim: eu vou como de costume. Olha que coisa louca. Só que o que o texto diz? Ele não sabia que Deus já não era mais com ele. Querido, vou falar uma coisa para você. Essa devocional mexeu muito comigo. Foi semana passada e com todos nós que estávamos ali ouvindo. Porque na hora eu fiquei pensando: meu Deus, ele não sabia, ele achava que o Senhor estava com ele ainda. Você sabe o que pode acontecer com a gente, querido? A gente também não saber. A gente, como de costume, subir para pregar, só que não saber que o Senhor já não está com você mais. Como de costume, começar a ministrar o louvor. Como de costume, entrar o ano. De costume, entrou o ano. Como de costume, eu vou fazer uma semana de recesso. Eu vou voltar, vou fazer uma série nova. Vou fazer tudo como de costume. Só que pode vir um detalhe na frase: mas ele não sabia que o Senhor já não era mais com ele. Isso fala alguma coisa com você sobre esse assunto? Mexe com a gente ou não mexe? Então eu preciso saber o que eu perdi, para que eu não tenha surpresas como Sansão teve. Furar o olho dele, porque primeira coisa é tirar a visão do líder, tirar a visão que você tem. Quando tirou a visão, teu ano está todo consumido, já era. Então cuidado para você não ter surpresas de fazer as coisas como de costume, irmão. Como já era, como está acostumado. Ele se levantou, pegou a espada, pegou o que tinha e partiu para cima. Só que ele percebeu na hora: eu não estou mais forte, eu não tenho mais unção, eu não tenho mais a bênção de Deus, Deus não é mais comigo. E ele perde a batalha. Você sabe que agora ele vai rodar moinho, ele vai sofrer. No final foi tudo bem, ele teve uma grande vitória no final da vida dele, mas foi uma história triste. Então que para mim essa mensagem mexeu muito comigo, é exatamente o perigo de você não discernir o que você perdeu. O perigo de você não discernir o que você perdeu. Essa mensagem é para mim e para todos nós aqui, gente. Porque como de costume, a gente já está acostumado a fazer muita coisa. E como é de costume, então tudo dá certo. Eu subi para ministrar no culto profético aqui no dia 31. Meu Deus do céu. Eu prego nesse púlpito muitas vezes, mas eu falava: meu Deus, esse lugar lotou. Eu me sentia como um atleta que está entrando num momento que ele vai correr 100 metros, ele não pode errar. E eu falava: meu Deus, eu preciso de uma palavra. Não é questão de performance, de vaidade, de nada disso. Mas eu não posso me acostumar. Eu não posso dizer: todo ano eu faço isso há 30 anos, mais uma vez. Não tem mais uma vez. O frio na barriga, o temor, o peso, o medo, vem um monte de coisa junto. Por quê? Porque se o dia você se acostumar, você pode começar a entregar a sua posição.
Você pode começar a entregar seu ministério. Porque pode ser que o Senhor já nem está com você mais, mas você aconselha no automático, você adora no automático, você cuida da administração financeira da igreja como de costume. Segunda-feira vem lá, pega o dinheiro, vão lá, pago isso, pago aquilo. Só que talvez há um tempo atrás você orava, você tinha um temor por aquilo. Você pegava cada envelope, como eu pego cada um que me entregam, que pessoas que escrevem, eu oro um por um dos envelopes de oferta que tem pedido de oração, cada um deles. Por quê? Porque eu não vou me acostumar e dizer, eu vou fazer isso aqui no automático. Não, eu acredito na bênção na vida daquelas pessoas. Alguns põem número de telefone, eu telefono para a pessoa, eu estou falando aqui diante de Deus, a pessoa fala, posso, mas é você mesmo, sou eu, acabei de ler um testemunho seu aqui, tem um telefone aqui, eu queria saber como você está, porque eu podia fazer no automático, mas eu não conto dinheiro mais, eu não cuido mais disso, mas eu cuido da vida espiritual das pessoas, eu quero saber como aquelas coisas, como está a vida dela. Agora muitos, quando eu falo muitos aqui não é pejorativo nem te julgando, mas é a gente ter temor um pouco com esse texto. Nós corremos o risco de nos acostumarmos tanto, como de costume eu estou aqui pregando hoje, você veio hoje, mas não tem esse negócio de costume aqui não, gente, não tem não. Eu preciso o tempo todo, você precisa entrar o ano, e esse temor, não é medo, mas o temor está sobre você, dizendo, meu Pai, são 12 meses, são centenas, dezenas, uns são centenas, outros são milhares de pessoas que estão esperando uma palavra da minha boca. Senhor, não me deixe faltar a Tua palavra, não me deixe faltar sabedoria, não me deixe faltar, ó Deus, o que eu preciso, porque eu preciso nesses 12 meses, a jornada já começou, eu sei que eu preciso descansar. Eu falava com a Silvia hoje, eu preciso tirar férias, eu tenho que descansar, a minha mente está precisando, mas ao mesmo tempo algumas coisas eu tenho que concluir antes. Por quê? Porque a jornada já começou, a embarcação não vai me esperar, a dor das pessoas continua sobre elas, e sobre mim pesa um nível de responsabilidade. Então hoje, nessa manhã, você que está em casa também, Deus está nos despertando para que você não seja pego de surpresa pelo inimigo, e o Senhor já não é mais com você, e você costumou tanto a vencer as batalhas, de repente você perde, porque subestimou o inimigo da sua vida. Cuidado com a rotina, fala para o teu irmão, cuidado com a rotina. Gente, ela é perigosa demais, até a rotina devocional é perigosa. Da gente pegar o mesmo livro, a mesma coisa e tal, fazer, opa, já li, já orei, agora sigo o meu dia. Cuidado com a rotina. Esse negócio de costume, como de subir para ministrar, de administrar. Ou seja, nós corremos esse risco de viver uma vida automática. Por quê? Se você começar a agir automaticamente, a igreja também vai responder automaticamente. Às vezes a gente não entende, meu Deus, a igreja parece automático. As pessoas parecem que estão travadas. Toma cuidado, porque às vezes a fonte está sendo você. Você é capaz de falar uma coisa sem pensar nela? É, porque nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Deus não. Deus não. Deus, aquilo que Ele pensa é a fala e a ação. Sabia disso? Deus não tem essa possibilidade de pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Nós não. Você pode estar dirigindo um carro, você pode estar pensando uma coisa e falando com alguém outra coisa. Olha que loucura. Aí você fala, posso ser bom ou ruim? Eu queria ser igual Deus então. Porque Deus, você sabe que não precisa falar, né? Ele pensou, já aconteceu. A fala dele já é ação. Mas o que eu quero trazer essa teologia não é para bugar você, mas é para você compreender que agir automaticamente é como se você estivesse falando coisas que nem você está prestando atenção. Existe uma área do teu cérebro aqui atrás, hipotálamo, que ela tem a capacidade, é uma parte do teu cérebro que cuida desse automático teu. Tu dirige da tua casa até aqui sem nem saber o que você fez. Porque você passa a primeira, passa a segunda, terceira, dá seta. Você está fazendo um monte de coisa, tua mente e tal, teu hipotálamo está ótimo, porque ele está trabalhando automaticamente tudo na sua vida. Após ser ruim é bom, não é ruim nem bom, você tem essa capacidade. Agora, cuidado para isso não funcionar no ministério. E você falar coisas, você não está nem sabendo. E a gente percebe, a pessoa chega e fala, gente, graça e paz, shalom, Adonai, não sei o que, preste atenção no que você está falando.
olha para as pessoas. Porque às vezes a prática contínua de um ministro de adoração, de um pregador, de um professor de uma classe, ou qualquer outro projeto, ele faz você agir com essa área do cérebro que ela não foi feita para isso. Porque quando você está ministrando, você precisa estar presente no presente. Então na adoração, no serviço. Fale comigo, onde estou? Esse é o terceiro ambiente que eu quero entrar com você. Eu comecei só para você entender sobre essa ação do Kairós, né, sobre a invasão do Kairós. Em segundo plano, o que eu perdi, baseado nessa perspectiva. E terceiro, onde estou. Você tem que identificar a condição que você se encontra. Por quê? É difícil mudar algo que nunca foi identificado e definido. Isso é óbvio, eu sei, mas eu preciso falar, não tem jeito. É difícil você conseguir mexer numa engrenagem que você não identificou realmente um problema. E nós, naturalmente, querido, nós temos dificuldade para reconhecer erros pessoais. Nós temos essa dificuldade, porque a nossa tendência é sempre dizer, mas eu estou fazendo o meu melhor. Isso não significa que seja o melhor, o teu melhor não significa que seja o melhor. E às vezes nós ficamos atrás de situações, mesmo percebendo que não está dando certo, a gente está defendendo a tese para mais 12 meses, irmão, começou o ano, está zerado. Hoje é dia 4, você veio no discipulado. Esse ano pode ser o melhor ano da tua vida. Só que acredite que você pode decidir isso hoje aqui. E uma das coisas é ser honesto com você mesmo. Eu sei que dói. Eu sei que tem hora que reconhecer um caminho, mas é isso que funciona. É você perceber que você entrou por um caminho e deu errado, volta, tenha humildade. Reconheça, não há problema, até porque eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não tem errado na vida. Então a gente precisa entender o seguinte, onde estou? De novo, onde estou? Então é difícil mudar o que nunca foi identificado ou definido. Se algo está, presta atenção, se algo está nebuloso na plataforma, está escuro nos bancos. O que isso quer dizer? Eu estou aqui com uma equipe na plataforma, eu pregando, outro prega, outro ministra, outro ensina. Não só eu, mas também a minha equipe. Se eu tenho uma pessoa que anda perto de mim, que não está compreendendo para onde eu vou, irmão, se está nebuloso aqui, imagina aí embaixo. A minha ovelha está perdidinha. Se nem minha equipe conseguiu compreender a visão que eu estou andando nela, não adianta a gente achar, a igreja está ali rindo, batendo palma para Jesus, está com você porque te ama, mas não estou entendendo, não estou te sentindo nada. Eles estão ali por educação, estão ali porque te respeita, estão ali e termina a Amazônia, eles falam, glória a Deus, Deus abençoa a gente, mas em que? Pontua para mim. Pontue que nós fomos abençoados, pontue que nós alcançamos, pontua as coisas, onde nós chegamos. Então, querido, se tiver nebuloso aqui, tiver uma nuvenzinha aqui em cima, embaixo está tudo escuro. Então as coisas têm que estar claras para você, clara para a sua equipe, o caminho, onde você está partindo, ou onde você está começando. Você tem que ter uma base para isso. Não só dá para andar no profético. Então, se eu não sei onde estou, e o ministério que apacento está do mesmo jeito, o que eu vou fazer? Eu vou tratar de assuntos que não são relevantes para ambos. Por quê? Porque ninguém sabe onde está. Então eu começo uma primeira série do ano, não sei nem o que eu quero. Eu vou pregar no domingo, não sei, eu estou pregando aqui porque é o sentimento que veio. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter uma intenção. Está valendo alguma coisa para vocês essa palavra? Uma intenção, sabe? Uma intenção, uma clareza. Você tem 12 meses, já te dei uma dica, você tem 4 estações, divide em 4 estações, divide em prazos, em tempos, organiza projetos e faça perguntas a cada 3 meses, veja o que não conseguiu, o que conseguiu, invista em muitas coisas, mas quando você vê uma que faz sentido, pega a sua energia e invista toda nela. Por quê? Porque você vai ver muitas coisas sendo necessárias, porém uma que você vai falar, achei. E ali a igreja vai voar naquele caminho. Agora, o que nós temos que compreender é que tem que ter intenção. E se as pessoas estiverem nebulosas aqui em cima, não espere nada de quem está embaixo. Porque eles querem fazer, mas não sabem o que fazer. Eles querem fazer, eles têm muita força, muita energia, mas não sabem onde colocar. A quarta coisa, pare de inventar desculpas. Vamos falar juntos? Pare de inventar desculpas. Fala para o irmão do lado aí.
Olhe bem, gente. Eu gostei muito desse texto de Eclesiastes 11:4. Vamos comigo nele. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento, nunca fará o quê? Semeará. E o que olha para as nuvens, nunca o quê? Cegará. Olha essa outra versão, mesmo texto. Não fica observando o vento. Faça seu. Não fica observando as. E no final, toque a vida adiante. Dá até um tema, não dá não? Dá até para pregar isso aqui. Toque a vida adiante. Deve ser a mensagem, essa versão aqui, que sempre é mais aberta, né? Então, quem fica observando? O que você está fazendo? Estou observando. É necessário observar? Sim, mas tem tempo. Tem prazo. Coloca um prazo na tua vida. Não, eu estou pensando. O que vai ser ainda esse ano? Irmão, você não está entendendo. A embarcação já está longe. Hoje é dia 4. O navio já zarpou. Talvez dá tempo de pegar um barquinho mais rápido e correr e subir aquela escadaria toda e falar: cheguei. Dá tempo ainda. Amém, gente? Só que não dá para ficar observando. Porque tem gente que passa 3, 4 meses, 5, 6 meses observando. Eu estou dando uma olhada no cenário. Eu estou dando uma percebida. Irmão, você é líder, diga amém. Aquilo que para você pode parecer só uma sensação, você é líder, lembra disso. Deus está falando coisas com você. A minha esposa, eu já contei isso para vocês, apóstolo, um dia chegou para mim, porque eu estava aqui e falei: Silvia, essa música eu não gosto dela. Não gosto. Só que eu respeito as pessoas. Ela disse: então tira essa música. Eu falei: mas como? É só porque eu não gosto? Falou: mas você é o líder da igreja. E você não está tendo. Se você não está tendo uma percepção ruim sobre ela, então tira, acabou, não tem que explicar para ninguém. Só tira. Aquilo me veio, eu falei: meu Deus, porque... Eu falei: mas pode ser uma coisa minha, um gosto pessoal. Ela falou: então olha seu coração. Porque você não tem sentimento. Se tem, é porque Deus está lhe dando uma direção. Então, querido, até aquele momento que você acha que pode ser coisa da tua mente, faça perguntas, que você é líder, você cuida de pessoas. E alguns sentimentos que Deus entrega para você não são coisas que você está ali sonhando porque comeu uma feijoada. É porque Deus está lhe dando percepções para mudar situações. Quem está entendendo? Quem está entendendo esse negócio? Então a gente precisa compreender o nosso tempo e perceber o seguinte: quem fica observando demais, ele nunca vai plantar. E quem fica observando demais nunca vai colher. Porque ele passa o tempo todo analisando. Hoje o que mais está em moda é ficar fazendo filosofia com a teologia. É ficar discutindo. Coisa linda, né? Só que eu digo para as pessoas: eu sou pastor de igreja local. Eu tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromissos financeiros com um banco. Eu tenho coisas para fazer. Eu não tenho como ficar sentado batendo papo com um teólogo, com um filósofo, falando sobre quantos anjos tem na cabeça de um alfinete, quantos demônios sei aonde, sobre coisas que não relevam a nada, que não cura a ferida do meu povo, que não liberta minhas famílias, que não ajuda os casais a romperem. Para de perder seu tempo, querido. Você não precisa de mostrar inteligente para ninguém. Você precisa de ter uma palavra poderosa para o teu povo. Você não precisa de auto-performance, de ter uma performance. Olha, meu pastor conhece de escatologia. Irmão, você não precisa disso. Você precisa saber, sim, claro, mas não com esse propósito. Ah, meu pastor conhece sobre tal assunto que é tremendo. O que isso vai trazer de resultado na vida daquela família, onde o filho está drogado e você fica discutindo a respeito de algumas ideias que são irrelevantes para mim? Por que isso? Porque quem fica observando nuvem não planta, e quem observa nuvem não colhe. E depois que passa um ano inteiro, ele se sente pleno por conta de algumas percepções que teve, mas que não foram relevantes nem para escrever um livro. Então pare de inventar desculpas. Por quê? Pare de ficar olhando para o tempo, buscando uma desculpa para o seu dia. Pare, eu vou ficar olhando, sabe, eu vou achar uma desculpa porque eu não realizei. Pare de fazer isso. Enquanto você observa, outros realizam. Pare de olhar para o seu passado, buscando uma justificativa de insucesso no presente.
Ah, mas a minha história me fez assim. Meu histórico me colocou nessa condição. Nem vou entrar no mérito, porque eu trato disso muito aqui com vocês. Todo semeador é dono de uma colheita. Vamos falar juntos? Todo semeador é dono de uma colheita. Você não é dono de nada, irmão, então planta uma semente que você já virou dono de alguma coisa. Pastor, meu carro estou pagando, minha casa é aluguel, minhas roupas, então tudo bem. Então planta uma semente, você virou dono. Você virou proprietário de uma colheita, porque todo semeador é dono de uma colheita. Mas a última coisa que uma árvore pode dar a você são os frutos. Aprenda a esperar esse tempo. A gente às vezes não compreende. Eu gosto muito dessa frase do Miles Monroe, citada dezenas de vezes por mim. E claro, por um monte de outras pessoas, por favor. Mas eu falo que eu assumo que eu cito ela muitas vezes, porque eu entendo como sendo algo importante. A morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. Isso é a maior verdade que existe. Quando eu deixo de plantar uma semente, eu estou sepultando uma floresta inteira. Quando eu decido o meu ano, no início dele, plantar uma semente, eu estou tendo o potencial de uma grande floresta. Mas ao mesmo tempo, quando eu nego isso, quando eu desisto, quando eu paraliso meu ministério, não se trata só de você que perdeu. Seus filhos perderam, seus discípulos perderam, a sua cidade, sua geração perdeu, que aquela semente ia transformar tudo em uma grande floresta, em um resultado maravilhoso. Então muitos serão abençoados a partir de sua atitude. Agora a sua desistência, ela vai muito, muito além de você. Agora eu preciso me livrar dos argumentos internos. Não deixe que o espírito de medo, do fracasso, ele engane você. Porque às vezes nós olhamos muito para o passado e perdemos a perspectiva do futuro. A gente começa a lembrar daquilo que não rompeu, que não funcionou, que não deu certo, que não virou. E a gente trava para o próximo ano, a gente trava para os próximos meses. Amado, quebra em nome de Jesus. Livre-se desses argumentos internos. Uma coisa é você ter uma autorresponsabilidade, ver quem é você, de onde está partindo. Isso eu estou lhe ensinando. Outra coisa é você se permitir ser acusado por coisas que você não rompeu. Sabe, livre-se disso e aprenda a celebrar as etapas. Fale comigo, celebre as etapas. É interessante que tem um autor de um livro que ele chama isso de elucidar as vitórias. Elucidar as vitórias é você lembrar das vitórias semanais, as vitórias do culto. É você reunir sua equipe e começar a ler testemunhos de pessoas que mandaram pela internet, pessoas que compartilharam. Você começar a lembrar do que aconteceu no culto de domingo. É você celebrar as etapas. Elucidar a vitória da semana. É você celebrar por semana. É você não automaticamente já passar para outra e para outra e para outra, e próximo mês e o próximo ano não. Mas é você vivenciar alguns assuntos, algumas conquistas que foram alcançadas, vidas que foram alcançadas, e isso traz um renovo na vida das pessoas que estão junto de você. Agora a grande questão eu chamo de quinto ponto: quando começo, quando termino? Vamos falar juntos? Quando começo, quando termino. De fato, o texto que a gente leu, ele dá a visão do final de um ministério bem-sucedido. Mas ele também dá a visão de um começo de um ministério promissor. Então, ele dá duas visões para mim. A rota foi a mesma, 4 jornadas, 53 quilômetros, feito a pé, sem pressa, mas esse trajeto ele foi feito, começando em Gilgal, Betel, Jericó e terminando no Jordão. Então você percebe uma jornada de alguém terminando, e você percebe que é a mesma jornada de alguém começando. O recado é muito interessante, mostrando que não tem nada novo, o que muda é a sua perspectiva. As coisas, os desafios, os princípios. Alguém chega aqui hoje, vamos ganhar essa cidade. É a mesma coisa que eu falei há 30 anos atrás. A grande questão é que essa pessoa está chegando dizendo, eu vou fazer pela minha perspectiva, eu vou. E a minha oração é, Deus abençoa esse jovem, abençoa essa pessoa, para que ela não desista no meio do processo. Porque eu não tenho estatística não, gente. Mas a minha experiência mostra que de dezenas que falam isso, a grande minoria chega até o final.
Porque eles começam com a motivação confusa, com projeção, acreditando que tem a ver comigo e não com Deus. Eu já disse, dá testemunho, querido, que se você chama uma pessoa para dar testemunho lá para o juiz, ele vai falar dele? Não, ele fala do que ele viu. Quando Deus falou, sereis minhas testemunhas, não é para falar da gente, é falar daquilo que a gente viu. Só que o que mais tem pessoas falando de si mesmo e achando que o ministério dele vai romper. É tão simples, é só falar daquilo que você viu, é só falar dele. Porque se você falar dele, a tua vida, o teu ministério, ele vai ser promissor e ele vai vencer as etapas todas as vezes. Olha, passar em Gilgal de novo, meu Deus, começou o ano, janeiro, Gilgal. Vou ter que passar em Betel de novo, tudo de novo. Vou passar em Jericó de novo, guerra espiritual. Daqui a alguns dias o Projeto Vida começa, 21 dias de jejum. Ok, pode ser como de costume para alguns, mas para mim não é. Para alguns vai dizer, como de costume, 21 dias de jejum de novo. Não, cada ano para nós é uma perspectiva. Agora, o que isso significa? Que eu vou ter que passar os ciclos novamente. Só que eu não consigo enxergar do mesmo jeito, porque eu não sou a mesma pessoa. A minha vida com Deus, as minhas experiências, o meu caminho mudou, a minha perspectiva mudou. Então o que muda é você, não é o lugar, querido. O que muda é você, porque quando você muda, a igreja também é transformada, as pessoas são renovadas. Agora, se você não mudar, não espere mudanças na sua geografia. A gente quer fazer as mesmas coisas e ter o quê? Resultados diferentes. Isso é antigo, né? Faz as mesmas coisas para resultados diferentes. Isso funciona? Não. Eu preciso, para ter outros resultados, fazer outras coisas. Então, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Esse é o cenário. Ele vai se repetindo. É cíclico. Mas lembra, andar em círculo não, andar em espiral. É andar em espiral. Essa é a nossa marca. A questão é entender a importância da jornada. Por quê? Pois eu não consigo começar onde alguém está terminando. Tem muita gente querendo começar onde você está terminando. Não se trata de geografia, querido, porque Eliseu estava no mesmo lugar de Elias, só que não estava na mesma consciência profética. Você tem que entender que Eliseu via de um jeito, Elias via de outro jeito, não tem como. Então muita gente ainda quer começar onde você está terminando, ele quer já começar com a proposta que você já tem. Não, existe um trajeto que você precisa fazer, mesmo que a minha jornada já esteja avançada, aí outro lado. Se eu sou como Elias, eu preciso saber que eu preciso de um Eliseu, para ter o que eu disse, um outro olhar das circunstâncias da vida. Então eu não posso, como Eliseu, querer começar onde Elias está terminando. Mas eu também não posso, como Elias, deixar de ter um Eliseu que me dá perspectiva de um outro olhar que ele tem sobre a vida. Então essa parceria, ela é fundamental, chamado discipulado, gente. Mas está em qual visão? Um dia alguém perguntou para mim, você está na visão? Eu falei, claro que eu estou. Aí a pessoa disse, mas e como é que é? Eu falei, eu estou na visão, não tem como pastorear uma igreja sem estar na visão. Não tem jeito, porque eu não tenho como entrar um ano sem ter uma visão. Talvez não seja a mesma que o irmão está falando aí, mas eu estou na visão. E uma das coisas que eu não abro mão chama-se discipulado. O discipulado é o fundamento de tudo. A equipe é o fundamento de tudo. Se você vai ter 12, vai ter 7, vai ter 20, é outra história. Agora, eu preciso de uma equipe funcionando comigo o tempo todo. Eu preciso discipular pessoas o tempo todo. Então a questão é exatamente essa. Eu li um texto agora no culto profético, eu quero ler com você. Atos capítulo 1, versículo 8. Se a gente tiver aquela arte para colocar aqui na tela principal, pode colocar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os estudantes de teologia sabem que o princípio básico desse texto, quando a gente estudou lá no seminário, é que se trata de uma ação simultânea. Por que é simultâneo? Porque não existe tanto em Jerusalém mais forte, como em toda a Judéia vai enfraquecendo, Samaria enfraquece e confins da terra enfraquece. Quando você joga uma pedra no meio de um rio, o que acontece? Primeira coisa, uma onda, não é isso? Você pegou uma pedra, jogou no meio de um rio. Quando ela bate no meio do rio, ela faz uma onda alta, sim ou não? Mas quando ela chega na margem, está alta? Não,
ela vai perdendo a força dela. Por quê? Porque está longe do impacto. Não é isso que está acontecendo aqui. Esse texto no grego, ele tem outra perspectiva, é simultâneo. Quando a Bíblia fala que o poder virá de testemunhar em Jerusalém, a mesma força está nos confins da terra. Não significa mais ou menos importante. Todos os ambientes são importantes. Então eu só tenho que ter um ponto de partida. Tem que ter o quê? Ponto de partida. Então eu preciso compreender que do mesmo jeito que tem Gilgal, do mesmo jeito que tem Betel, do mesmo jeito que eu vejo ali Jericó, eu vejo Jordão, aqui eu estou vendo Jerusalém, eu estou vendo Judeia, eu estou vendo Samaria, estou vendo confins da terra. É um padrão. São 4 níveis de influência. Só que eu preciso compreender que não existe lugares mais importantes, existe o lugar que eu estou. Deixa eu falar de novo. Não existe lugares importantes, existe o lugar que eu estou. Não existe um momento importante do seu ministério que você diz, meu Deus, tem uma igreja que está avançando e eu estou para trás. Não existe isso. Não tem ninguém para trás, nem ninguém avançando. Tem o seu lugar. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Porque se você entende isso, as coisas mudam um pouco na tua cabeça. Não, mas eu estou em Jerusalém ainda, não cheguei nos confins da terra. Não, mas não tem diferença. A proporção é simultânea. Se eu estou em Gilgal, em Jericó, no Jordão ou em Betel, na verdade não é melhor ou pior, é o meu lugar, é o meu momento, é o meu instante, é o tempo de Deus na minha vida, é o meu crescimento. O que importa é que eu vou passar por todos eles, isso que importa para mim. E quando eu passar em cada um desses ciclos, que são chamadas jornadas ministeriais, ali eu chamo de jornadas ministeriais, você vai perceber que cada um deles tem uma função na tua vida. Gilgal é o lugar de pedras rolando, pedras trabalhadas, pedras arredondadas. Se você for para Betel, é o lugar onde Jacó teve a visão da igreja, a visão da presença de Deus na terra, a escada que Jacó viu, que os anjos subiam e outros anjos desciam, em que João 14, Jesus desceu e ficou, não subiu mais. É o mesmo portal que foi aberto. Agora o que eu entendo ali é que é um lugar importante. Agora se eu saio dali para Jericó, é o lugar de quê? De estratégia, é o lugar de guerra espiritual, lugar de muralha cair, é o lugar que todo mundo vai chegar a hora que você vai falar, gente, esse ano está demais, esse semestre está demais, estamos derrubando. Ah, mas a sua igreja está melhor ou pior? Não, ela está em Jericó. Aí você sai de Jericó e vai para o Jordão, meu Deus, a gente está vivendo uma experiência aqui. A gente está, olha a igreja, começa o louvor, o pessoal mergulha no rio e não quer sair mais. Irmão, é melhor ou pior? É a sua experiência. Você vai passar, só que você não vai ficar no Jordão a vida inteira. Você não vai ficar na guerra a vida inteira. Você vai ficar, Gilgal é lugar de trabalhar pedra, discipulado. É o lugar que volta para a estratégia para derrubar Jericó. Você não vai ficar em Betel a vida inteira. Você vai passar por fases da sua vida e cada uma delas seja intenso, seja inteiro, aproveite ao teu máximo, discipula a tua equipe ao melhor que você puder e viva essa experiência com a perspectiva do teu momento, porque você não vai ver como você via antes. Cada ano Deus te faz ver de outro jeito, e essa é a graça da coisa, essa é a alegria. Você pode ir para o mesmo lugar que você foi ano passado, mas você não é a mesma pessoa que você era ano passado. Você pode ficar na mesma praia, sentado na mesma cadeirinha, mas você não é mais a mesma pessoa. Você pode até achar, está tudo igual aqui. Pensa você que está igual. Não está igual, você tem outras perspectivas de vida, outros desafios na vida, e isso faz aquele ambiente ser outro ambiente. É um outro lugar no mesmo lugar. É você estar no mesmo lugar, mas aqui é outro lugar. Então eu preciso compreender essa dinâmica. Fale comigo, tanto, como, e até. Vamos lá? Tanto como e até. De novo, tanto como e até. Então eu sou testemunha de quê? Da palavra, do que eu vi. Eu sou testemunha do que eu vi. Agora onde? Em Jerusalém. Não, eu já estou na Judéia. A nossa igreja está nos confins da terra. Irmãos, é simultâneo. Você só precisa de um ponto de partida. O ponto de partida da igreja primitiva foi Jerusalém, mas hoje para alguns já virou confins da terra, porque a missão, o chamado dele já é em outro ambiente. Agora, quando você joga uma pedra, como eu falei, no rio, não é assim.
Você lança a pedra, a onda vai diminuindo, porque não tem a mesma resistência. Então a minha oração, como eu orei, como eu profetizei aqui no culto profético, uma parte da minha mensagem é que Deus lhe deu o mesmo nível de energia para começar e terminar. Que você não seja como o ministério que começa janeiro agora, uau, vamos romper, vamos ganhar a cidade, fevereiro estamos juntos, março estamos não sei o que, em abril, sabe aquele boneco que vai perdendo a pilha? A pilha vai acabando, e o indivíduo literalmente vai perdendo a força, o profético, a autoridade, a energia, até a fé. E a igreja vai no mesmo caminho. Não, querido, eu profetizo sobre a tua vida tanto como e até. Não importa qual estágio você esteja, é como se estivesse começando hoje, é como se estivesse iniciando agora. Você está entendendo isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor então. Dá um glória a Deus aí. É simultaneamente. Então o processo da construção em sua vida é fundamental para o preparo que você precisa ter. Olha bem, o processo da construção em sua vida é fundamental para o preparo que você precisa ter. Tem um vídeo que eu guardo aqui. Tem muitos vídeos que a gente vê uma vez e tchau, né? Mas tem um que eu quero inclusive passar para você, do Amir Klink, que eu acho fantástico, na experiência que ele tem quando a filha dele decide, alguém já ouviu, mas tem gente que nunca viu, que a filha dele decide a velejar como ele, fazer a mesma rota que ele fez, e numa entrevista ele conta como foi a experiência dele. Vamos lá, esse vídeo aí, vale a pena você dar uma olhada. Eu falei, tá, minha filha. E ela falou, você deixaria o seu barco ir para a Antártica? Você prestaria para ele ir para a Antártica? Eu falei, claro. E você me deixaria ir para a Antártica? Ela me perguntou. Eu falei, claro, minha filha. Eu deixo você ir para a Antártica. Espera aí, volta no início aí para soltar o som junto, por favor. O barco está pronto para ir para a Antártica, volta no início, não tá? por favor. Barco e tá solta o pronto som para para mim aqui também, que eu não tá? tenho. Pessoal da mídia, por favor. Volta no início, porque a gente não ouviu o início. Vocês soltaram o som só depois. Vamos lá, de novo. O barco está pronto para ir para a Antártica, não está? Eu falei, tá, minha filha. E ela falou, você deixaria o seu barco ir para a Antártica? Você prestaria para ele ir para a Antártica? Eu falei, claro. E você me deixaria ir para a Antártica? Ela me perguntou. Eu falei, claro, minha filha. Eu deixo você ir para a Antártica. Então você me empresta o barco para ir para a Antártica? Eu falei, claro que não. Aí eu falei, ela falou, mas por que não? O barco pode, você me deixa aí, por que não? Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter um barco pronto para ir para a Antártica. Eu não empresto o barco para você, não empresto para outra pessoa, para você não. Porque eu vou perder os dois, eu gosto dos dois, eu gosto do barco, eu gosto de você, eu vou perder os dois. Os dois vão morrer, vão acabar os dois, o barco vai afundar e você vai morrer. Mas se você quiser ir para lá, eu quero, você quer mesmo, eu vou te ajudar. Mas como você tem dinheiro para me ajudar? Eu falei, tenho. Aí você pode me ajudar? Eu falei, eu vou começar te ajudando com 0 centavos. Você nunca vai ter 1 centavo meu. Você vai ter que fazer o seu barco. Eu te ajudo a fazer o seu barco. Você vai começar achando um jeito de fazer um projeto. Quando você fizer o projeto, você vai ralar até os infernos para conseguir os meios, os recursos. Nossa. Vai demorar, vai ser difícil, vai ser duro. Você vai chorar, vai se arrepender, vai desistir, vai começar de novo. E um dia, quando o seu barco ficar pronto, aí eu sei que está pronto para ir. E aí eu percebi que é um desafio dessa geração. Eles têm hoje a visão completa do que é o fim do caminho, o sucesso, o patamar, o topo. Eles não sabem para você sentar nessa cadeira quanto você andou para cada... A gente vê tudo isso hoje instantaneamente. E eles tentam pular o caminho. E na verdade, assim, a beleza de navegar é que não tem, como eu disse, não tem como escapar. O barco está pronto para ir para a Antártica. Fantástico isso, não é mesmo? Eu acho que você pega essa ideia dele, você parte do princípio do que eu estou falando aqui. Muitas pessoas não sabem o preço que você pagou para chegar onde você chegou. Elas querem dizer, apóstolo, diga que eu vou pregar. Pregar é a coisa mais simples que tem, gente. O detalhe é a construção de tudo isso. O detalhe é você construir no sentido não físico só, mas de você alcançar o que você hoje está podendo usufruir. Muita gente confunde as coisas. E por isso que elas querem o caminho mais rápido. Ele disse, eu não vou deixar minha filha ir, porque eu tenho barco, tenho dinheiro, mas ela vai morrer. Porque o mais importante, o que é? É o preparo, o processo da construção é fundamental. Porque no processo, aí você diz, mas eu passo tanta luta, faz parte.
A minha igreja passa dificuldade, faz parte. Você está achando o quê? Você está construindo uma história. Só que vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: meu Deus, como você chegou até aí? Você quer que eu te conte mesmo? Porque não é um caminho fácil, mas é um caminho maravilhoso. Construir o barco, para quem tem uma paixão, você constrói só vendo a viagem chegar um dia. E você vai passando cada dia, cada luta, cada dificuldade. E o dia que você embarcar, você vai dizer: uau, eu consegui chegar onde cheguei. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus por isso. Por alguns minutos eu quero dar a vocês uma grande oportunidade, que é de aprender com quem já fez a jornada promissora na vida deles, perceber os conselhos que eles têm e sobre aquilo que não pode faltar na sua bagagem. Eu, particularmente, eu tive um cuidado há alguns dias atrás e fiz contato com alguns amigos. Alguns deles não puderam mesmo me mandar, porque ou estão de férias, ou estava fechando o ano, estava muito envolvido, mas mesmo assim eu consegui alguns que eu disse para eles o seguinte: olha, eu vou estar com os pastores agora no início do ano, são meus discípulos, e eu gostaria muito que você pudesse dar um conselho, porque a jornada da gente já começou, falei para eles, e você vai dizer para a gente o que não pode faltar na bagagem deles. E vocês vão ver que manhã maravilhosa que Deus está nos dando a oportunidade de ouvir pessoas que têm já um histórico de sucesso, mas que não terminaram ainda. Eles estão no meio da viagem deles, mas eles já têm experiência suficiente para nos ensinar. A cada um que eu soltar aqui, a gente vai conversando um pouco sobre o tema deles. A gente vai ouvir primeiro o Costa Neto. Você vai ver que fantástico. Oi pessoal, meu nome é Costa Neto, é um prazer estar conversando com vocês. Meu querido amigo Joel pediu para dar essa palavra para vocês. 2022 é uma jornada, um ano que eu acredito que a gente precisa fazer um plano de viagem. Sempre que a gente vai viajar, a gente planeja, e eu quero estar encorajando você, não apenas uma viagem física, mas uma jornada para 2022. Primeiro, veja o que é que você coloca na sua mala. Tire o excesso. Decida pela simplicidade. Gente, ou coisa ruim é você viajar com excesso, pagar excesso. Quantas vezes nós estamos na vida carregando coisas que não precisam. Descomplique, viva a simplicidade. Uma frase que eu levo na minha vida aquilo que Jesus falou pouco, a gente precisa falar pouco. O que Jesus ensinou pouco, a gente precisa ensinar pouco. Quantas vezes o que Jesus ensinou pouco, a gente quer falar muito. O que Jesus falou muito, a gente quer falar pouco. Então, viva a simplicidade, ame Jesus, siga Jesus. Coloque na sua mala essa jornada de 2022, decida pelo simples. Comunhão com Deus, oração, palavras simples, que é muita coisa. Faça uma mala inteligente. Viu que interessante? A questão descomplique a vida. Se você precisa olhar a tua bagagem para 2022, e essa jornada já começou, está aí um recado dele, onde a gente percebe que um dos grandes erros da liderança é responder perguntas que ninguém está fazendo. Eu vou repetir. Um dos grandes erros da liderança é responder perguntas que ninguém está fazendo. O indivíduo ele quer entrar em assuntos que ninguém está perguntando para ele, que ninguém na igreja está precisando. Eu falei sobre isso agora há pouco. Fica discutindo sobre coisas que na verdade então descomplica a vida. Isso tem a ver com alguma coisa? Fala alguma coisa contigo sobre isso ou não? Por quê? Porque é um dos conselhos que eu achei fantástico. Eu quero agora falar sobre o conselho do Marcelo Bigardi, pastor da Bola de Neve em Curitiba. Ele cuida de 80 igrejas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Olá, queridos, pastor Bigardi de Curitiba. E já que a jornada começou, deixa eu falar para vocês o que não pode faltar na nossa bagagem. Aqui. Vamos lá? O que não pode faltar? O entendimento, o discernimento de quem nós somos em Deus. Vamos lá? Durante esses últimos anos, foram tantas responsabilidades colocadas nos nossos ombros, tantas famílias que nós cuidamos, tantas coisas que tivemos que fazer, que muitas vezes nós deixamos de lado a questão de quem é aquele que cuida de nós. Então, às vezes, nós queremos fazer tanto pelas pessoas e esquecemos de quem Ele é. Eu lembro de uns dias atrás, eu estava meio triste e fui na torre de oração que nós temos aqui na igreja e eu falei: Deus, parece que eu estou sozinho no mundo, parece que ninguém me entende. E eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: filho,
eu sou teu pai, eu sou tudo que você precisa. E aquilo me fez entender o quão amado e o quão Ele conta comigo. Que Deus te abençoe e entenda isso. Você é filho acima de tudo. Discernimento de quem somos em Deus. Olha que não pode faltar na sua bagagem. E aí o resto ele já disse, né? O motivo disso, o porquê Deus falou com ele a esse respeito. Isso está acrescentando para vocês alguma coisa? É porque o apóstolo que falou comigo, eu estava preparando essa mensagem, falou: Jaco, você não liga para os amigos? Eu falei: só que é árduo, né? Porque todos são muito ocupados. Todos eles são pessoas muito ocupadas. Mas eles estão nos abençoando. Vamos ouvir agora o apóstolo Lamartine. O que não pode faltar na nossa bagagem? Fala, Joel, tudo bem com você? Eu sei que você está reunido aí com os pastores para o último discipulado do ano. Aquilo que não pode faltar na minha bagagem, eu tenho refletido muito a respeito da minha vida. A gente, como pastor, tem tantas responsabilidades, né? A gente tem tantas coisas que muitas vezes somos atropelados por tantos afazeres. O que Deus falou muito comigo sobre esse ano de 2022, que eu tenho que investir mais na disciplina. Disciplina para poder separar as coisas que são imprescindíveis daquilo que é importante. Então, eu quero dar uma dica para você. Disciplina na área do trabalho. No meu caso, eu preciso me disciplinar muito para estudar, para preparar os vídeos, né? Além de todas as demandas com pastores e com as ovelhas da igreja. Uma segunda área de disciplina é a disciplina do corpo, da saúde. Eu tive algumas enfermidades esse ano por conta de não priorizar. Então, esse ano eu vou efetivamente cuidar do meu corpo, fazer exercício físico, melhorar a minha alimentação e tudo mais. E deixei de propósito, por último, aquilo que é mais importante: disciplina para buscar muito mais a Deus em oração, em estudo da palavra, para descobrir o que Ele quer para mim. Então, Deus abençoe vocês, eu espero que vocês consigam também. Amém? Que tremendo, né? Vamos ouvir um político e também pastor. Ele é deputado, crente, e eu queria que você ouvisse o Lucas Gonzalez, é um amigo também. Olá, meus amados irmãos, obrigado, pastor Joel, por essa oportunidade. Eu sou Lucas Gonzalez, pastor aqui na Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, deputado federal por Minas Gerais, e 2022 começou. E o que não pode faltar nesta jornada? Não pode faltar esperança de que nós, através do Evangelho, através do ministério, diariamente, semanalmente, no púlpito, no discipulado, nas visitas, nas conversas, através do Evangelho, nós podemos sim transformar a nossa nação. Essa convicção, essa esperança de que o Evangelho é poder de Deus para transformar a nossa nação. Então, fica essa minha mensagem a todos vocês, que Deus os abençoe e um 2022 de muita alegria, de muito avanço, de muita conquista e de esperança. Nós podemos sim, pelo Evangelho, transformar a nossa nação. Um abraço. Eu sou muito inspirado também pelo pastor Danilo de Ribeirão Preto, um amigo pessoal que já veio aqui várias vezes. O recado dele é muito joia. Ouve aí para você entender a importância dele. Ei pessoal, tudo bem? Prazer participar desse projeto aqui com meu amigo Joel. Bem, se eu fosse indicar algo para você levar na bagagem, a fim de ter uma jornada segura, leve consigo amigos que lhe conheçam na intimidade e que, mais do que isso, tenham a liberdade e a missão de lhe confrontar, de lhe resistir toda vez que isso for necessário. Pessoas isoladas, pessoas solitárias se tornam presa fácil do pecado e do diabo, às vezes do pecado da soberba. Portanto, é muito seguro quando nós nos submetemos uns aos outros. E essas amizades a gente não encontra, tá? Essas amizades a gente constrói. Então, se você não as tem ainda, vale a pena gastar tempo construindo amizades desse tipo. É sempre melhor serem dois do que um, diz a sabedoria da palavra de Deus. Fala com você esse tema ou não? Leva a sério, tá, gente? Porque eu poderia estar desenvolvendo esses temas, mas é muito interessante você perceber esses pastores
Como lhe disse, são pessoas que não estão terminando ainda, eles estão no auge das suas conquistas, são pessoas que lideram milhares de pessoas e que tem muito a dizer. O próximo vídeo, ele vai passar um pouco do tempo, vão ser 6 minutos, mas eu te garanto que vale a pena você ouvir o conselho do pastor Josué Gonçalves. Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Josué Gonçalves. Eu quero agradecer ao apóstolo Joel Pereira pelo convite para que eu aqui estivesse participando desse trabalho tão importante voltado para pastores. Eu diria que todo pastor deve levar na sua bagagem um bilhete para nunca se esquecer disso. Pastores solitários, pastores em perigo. Pastores solitários, pastores em perigo. A Bíblia diz em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Eclesiastes 4:9-10 diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6 diz, conflitos externos e temores internos, Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Deixa eu ler algumas informações de uma pesquisa para vocês. De acordo com um instituto nos Estados Unidos, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente as famílias. E 70%, preste atenção nisso, 70% dos pastores dizem não ter um amigo próximo. Uma outra pesquisa diz que 27% dos pastores reportam que não tem alguém a quem recorrer em uma situação de crise. Eu quero deixar para vocês rapidamente aqui 5 razões por que um pastor não deve andar sozinho. A primeira razão é porque Deus nunca esteve só. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Gênesis 2:18. Deus nunca deixará você ter sucesso sozinho. A segunda razão é porque sozinho o líder não atinge o potencial máximo da sua liderança. Um grande sonho não é possível realizar sozinho. Foi por isso que Jesus começou o seu ministério com 12 homens. Em terceiro lugar, o pastor não deve andar sozinho porque o seu futuro está conectado com pessoas. Mateus 1:5 deixa isso muito claro. A conexão de Ruth com Noemi a levou a casar com Boaz e fazer parte da árvore genealógica de Jesus. A quarta razão por que um pastor não deve andar sozinho: a longevidade do seu ministério e liderança também depende dos seus relacionamentos. Sozinho, vamos mais rápido, juntos, vamos mais longe. E por último, número 5, por que o pastor não deve andar sozinho? A lei mais poderosa da terra exige 2 pessoas, é a lei da concordância. Mateus capítulo 18, verso 18 a 20. Ou melhor, estava me esquecendo, tem mais uma razão. Número 6, conexões são a chave que abre portas para o extraordinário no seu ministério. Em 2 Reis capítulo 5, verso 3 e o verso 14, uma conexão vital pode ser desconhecida e até mesmo parecer insignificante. Agora, preste atenção no que acontece quando os pastores se isolam. Preste atenção nisso. Pastores isolados não recebem cuidado e incentivos. Pastores isolados não recebem o confronto necessário. Pastores isolados tendem
a tomar decisões equivocadas. Pastores isolados não aprendem efetivamente. Pastores isolados são divorciados da realidade. Pastores isolados não podem ser pastoreados. 5 tipos de relacionamentos são necessários para concluir bem seu ministério pastoral. Você precisa, primeiro, de mentores que o transformam. Você precisa de discípulos que o desafiam. Você precisa de amigos que o confrontam. Você precisa de inimigos que os promovem. Você precisa de conexões vitais que criam vínculos fortes. Guarde esta frase: na ausência de outros, até mesmo o melhor que você tem te leva à loucura. Leve este bilhete na sua bagagem. Pastores solitários, pastores em perigo. Antes de concluir, com a permissão do apóstolo Joel, quero convidar todos vocês para fazer parte, para participar da conferência que eu estou chamando de Experiência Pastor Discipulando Pastor, em Guarulhos, São Paulo, do dia 3 ao dia 5 de fevereiro, de uma quinta-feira até sábado pela manhã. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, @PR Josué Gonçalves, e lá está o link na bio para você fazer a sua inscrição. Apóstolo Joel, muito obrigado, Deus abençoe vocês e que todos vocês tenham um ano extraordinariamente abençoado. Que tremendo, né? Vou dar uma salva de palmas, né? Tem mais ainda, mas que aula, né? Que aula. Eu anotei para vocês aqui, se você se interessar, ele fala assim: mentores transformam, que acho que não deu para pegar na hora, né? Discípulos desafiam, amigos confrontam, inimigos promovem e conexões vitais criam vínculos fortes. Vou repetir, que eu achei fantástico isso. Mentores transformam, discípulos nos desafiam, amigos nos confrontam, inimigos, olha que coisa boa, promove você, e conexões vitais criam vínculos fortes. Esse próximo pastor que vai falar, ele tem um resultado de multiplicação no Brasil extraordinário. Extraordinário. E é lindo você ouvir alguém que talvez lhe daria um conselho, uau, e ele vai te falar de coisas profundas e tão simples, que é o pastor Abe Uber. Vamos ouvi-lo. Olá, queridos, preciosos pastores. Olá, meu amigo precioso apóstolo Joel Pereira. Eu quero falar com todos vocês sobre o que não pode faltar nessa jornada. O que não pode faltar, sabe o que é? É o culto doméstico. Olha bem. Eu tenho aprendido e praticado, isso tem transformado e abençoado tanto a minha vida e a vida da minha família. O culto doméstico deve ser feito, na minha opinião, pelo menos 5 dias da semana. Pelo menos 5 dias da semana. Algumas vezes é mais comprido, outras vezes é mais curta. Mas sempre o culto doméstico, de uma forma bem interativa, com Jesus, com a sua esposa e com seus filhos. Deus abençoe. Tremendo tema aí, né? Você pensa, o que não pode faltar na minha bagagem? Culto doméstico. Aí. O pastor Eduardo esteve aqui com a gente, Eduardo Gonçalves e a Camila Barros, né? Eu tentei gravar os dois lá em casa, mas não consegui, mas o Eduardo depois mandou também para a gente uma dica muito boa. Não pode faltar em sua bagagem em 2022? Descanse. Ninguém se iguala a Deus em atos criativos. É impossível criar como Deus criou. Mas Deus franqueou ao homem uma oportunidade única de fazer algo exatamente como Ele fez e exatamente por que Ele também fez. E isso está poderosamente relacionado exatamente ao descanso. Em Êxodo 20, quando a Bíblia fala sobre o sábado, está lá escrito: porque o Senhor Deus descansou no 7º dia de toda a obra da sua criação. É o único mandamento aonde a Bíblia está dizendo, aonde Deus está dizendo, faça isso, porque eu também fiz. O descanso é um mandamento e é o único aonde Deus diz exatamente para que se execute assim, porque Ele mesmo foi quem fez isso primeiro. Descansar é um mandamento.
Descansar é precioso e importante. Mas antes de que você esteja pensando que o sábado nada tem a ver com nossa fé ou a dispensação na qual estamos inseridos, deixe-me apenas dizer a você que numa das autoproclamações mais poderosas que Jesus fez, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Compreenda que da antiga para a nova aliança houve uma poderosa transformação. Na antiga aliança, o sábado e o descanso eram um dia, mas na nova aliança, o descanso é uma pessoa. Israel descansava num dia, o sábado. Não pode faltar. Você vê que esse tema é outro que a gente acha que pode não ser tão importante. Mas se você não entender isso, terra cansada não produz. Então, às vezes chega a hora que a criatividade para, você não consegue ter os resultados, e você acha que trabalhar os 12 meses ininterrupto vai te dar resultado. E não. Porque se você descansa, um dia teu, ele vai responder por 15, vai responder por 7. Então eu vivo isso, creio muito nisso. Então é tremendo. Aguenta um pouco mais, amém? Vamos lá, vale a pena, hein? Eu quero que você ouça agora, esse também passa um pouco, é 3 minutos. É o pastor Carlito, um amigão, e eu tenho certeza que também tem muito a dizer pra gente. Rompendo limites, esse é o seu ano. Grande abraço ao meu amigo apóstolo Joel Pereira e a todos vocês, pastores e líderes que nos acompanham. É um novo ano, e o novo ano em si não vai fazer nada. O ano não é Deus, o ano não é uma pessoa. O novo ano é uma nova data de calendário, um novo ciclo, mas uma grande oportunidade de rever atitudes, ações e nossas prioridades e valores. Na verdade, se eu não me mover e não mudar o que desejo para o novo ano, nada vai acontecer. Não é o ano pelo ano, senão o ano passa e nada aconteceu. Depende das minhas escolhas e atitudes com Deus para construir o novo ano, que já começou e há de ser, pela graça de Deus, nosso trabalho e empenho, o melhor ano das nossas vidas. E nesta viagem que já começou, de mentoria do apóstolo Joel Pereira, rompendo limites, o que não pode faltar? Da minha parte, eu recomendo a você que não pode faltar o caráter, não pode faltar a integridade. O apóstolo Paulo recomenda em sua segunda carta ao Timóteo, seu jovem discípulo, ele então diz, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, apresenta-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, não pode faltar para mim e para você, nesse novo ano, na nossa bagagem, o caráter. Mas também não pode faltar a leitura da palavra e o estudo da mesma, para nos alimentarmos e também entregarmos ao nosso próximo. E em terceiro, não pode faltar a leitura de bons livros. Aproveito para recomendar a você esse livro meu de liderança, Liderança que Prevalece. Não pode faltar. Somos também aquilo que lemos, e um líder não pode deixar de ler. Esse meu livro com 9 capítulos sobre princípios essenciais de liderança, aplicado na vida, no mundo secular e no ministério, pela editora Inspire. E em quarto, não pode faltar um devocional. Este é o meu também, pela editora Inspire, para este ano, com as cartas do apóstolo Paulo. Poder e graça. Ter a certeza de que andamos sobre a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo. Então, fica aí as minhas 4 dicas do que não pode faltar na sua bagagem para você romper os limites em 2022. Caráter, leitura da palavra, leitura de bons livros e a leitura diária de um devocional. Então, feliz ano novo e boa viagem. Esse próximo amigo é pastor lá no Mato Grosso, Campo Grande, apóstolo Edmilson. Estive com ele agora tem pouco tempo. A igreja dele é uma inspiração, uma igreja que ela fez uma repaginada na estrutura dela e hoje eu vejo resultados maravilhosos. Edmilson fala com a gente também. Povo abençoado, como é bom participar com vocês desse momento profético, iniciando o ano. O apóstolo Joel é uma fonte de muita inspiração para a minha vida, o seu ministério.
e ele compartilhando comigo sobre esse início de caminhada. A jornada começou e agora? E não pode faltar na minha bagagem. Quando ele pediu que eu colocasse algo na bagagem e ele perguntou o que você levaria, eu pensei em duas palavras, mas eu posso destacar uma. A primeira palavra foi paixão e a segunda palavra disposição. Então eu só posso levar uma dessas palavras, então eu quero colocar disposição. Eu vejo Josué e Caleb, 2 homens dentre 12, que se destacaram pela disposição em conquistar o território que Deus havia prometido. Caleb, com 85 anos, ele chegou diante de Josué e disse: dá-me este monte, o qual o Senhor falou quando nós estávamos ali em Cades Barneia e fomos espiar a terra. E ele reivindica o seu monte e havia no coração dele disposição para conquistar. Que haja em você a mesma disposição estava em Josué e também em Caleb. Deus que te abençoe, uma boa jornada. Olá, povo abençoado. Esse próximo amigo, ele é um amigo de Israel. E é interessante que todos os anos ele faz uma jornada a pé em alguns lugares. Eu peguei ele no meio da jornada, eu até pedi desculpa a ele, mas eu contei sobre o propósito que era. Ele é judeu, ele é empresário em Israel, não é o evangélico, mas é uma pessoa, enfim, muito amiga. E ele estava na Galileia e ele para falar com a gente. Vale a pena demais, é um homem que admiro muito. Kurt, né? O nome dele é Kurt. Kurt Kaufmann. Shalom, amigas e amigos das mais altas montanhas da Galileia, onde estou numa caminhada já faz 3 dias. E aqui, quando começa uma caminhada, eu sempre me lembro de um antigo ditado chinês, que diz que uma caminhada, um caminho de 1000 quilômetros começa com um simples passo. Então, o que eu acredito, na verdade, que um líder que conduz pessoas deve ter em sua cabeça a seguinte mensagem: o lugar mais seguro para os navios é no porto, mas não foi para isso que construíram os navios. Os navios foram construídos para navegarem mar adentro, perderem o contato até mesmo com a terra, com o terrestre, e assumirem os riscos para poder descobrir novos espaços, novas terras, novos mundos. Então eu acredito que um líder, seja espiritual, seja empresarial, seja educacional, seja da família, deve ter este pensamento na cabeça, que para chegar lá é preciso assumir os riscos. Riscos calculados, mas é preciso não ter medo, porque o medo é uma imaginação. E somente o líder que tem a capacidade de errar e consertar, cair e levantar, entrar numa trilha errada e voltar para o caminho certo, a luz que ilumina nosso caminho, ele vai vencer. Portanto, daqui da Galileia, é essa minha rápida mensagem para todos. Shalom. Fantástico, né, gente? Fantástico. Assumir riscos, mesmo calculado, mas assumir risco. Que não falte isso na sua bagagem. Amém? Porque, como eu disse, o Kurt me ensina muito. Toda vez que eu estou lá, muita coisa que às vezes eu falo em meus sermões faz parte um pouco da cultura que aprendo com ele. Então eu vejo muita sabedoria. Eu gostei demais dessa dica dele, porque às vezes a gente acha que não, eu tenho que fazer tudo e não posso. Não, você tem que assumir riscos, porque vai ter risco. E o último, confesso a você que cada um para mim foi fantástico, cada um mesmo, todos eles. Outros pediram perdão porque não deu tempo de mandar, mas eu acho que está num limite muito legal. E por último é o pastor Rebustini, Edson Rebustini, um amigão da Bíblica da Paz, que também dá uma dica aí dupla, muito legal. Olá, meus queridos. Olá, meu querido amigo apóstolo Joel. Na verdade, eu, com relação ao ministério, é óbvio que além de a gente precisar orar, eu por exemplo, dedico todas as manhãs, do meu tempo, da minha vida, acho que por quase 40 anos, geralmente de manhã eu fico na minha casa para mim orar, para eu orar, estudar a Bíblia e tal. Isso é normal. Mas uma dica que eu acho que seria muito importante, que eu acho que é muito importante para alguém que quer ter um ministério mais eficiente, é você poder ler e poder ouvir em inglês, né? Eu acho que isso ajuda muito a vida do pastor, né? Você tem um material, abre um mundo completamente novo na sua frente quando você estuda inglês. Você vai ter milhares de livros
de séculos, né? Desde avivamentos, desde histórias de pessoas que viveram 200 pregadores, 200 anos atrás, até os dias atuais, né? Você vai poder escutar pregações em inglês de pessoas do mundo todo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para o ministério. Quando ele começou falando sobre passar a manhã inteira estudando, eu falei, show, né? Porque também o devocional é o que eu faço por muitos anos da minha vida, com exceção quando eu estou talvez em Israel, algum lugar que não me permita, mas na minha casa, a minha manhã toda é dedicada a devocional. Mas quando ele falou que tem que ser em inglês, aí eu falei, você sabe brincar? Não brinca, né? Poxa, estava tão bonito, não estava, Silvio? Eu me senti tão incluído. Oi? Deus falando comigo e com a gente, irmã. Não fala só comigo, não. É engraçado saber que Deus está falando contigo, né? Aí eu falei com ele, pô, Rebustino, eu estava tão incluído, me sentindo tão engajado, né? Porque eu também tenho essa prática e não abro mão. Mas ele foi um pouco além. E ele já me contou essa experiência um tempo atrás. Ele aprendeu inglês, não foi por outra coisa. Porque ele diz, Joel, eu comecei a ver tanto livro, tanto material, tanta conferência, que eu perdia. E isso, inclusive, ele está falando de coisas de 25, 30 anos atrás. Quando ele aprendeu a falar inglês mesmo, e ouvir, entender, enfim. Ele disse o benefício que isso trouxe para a vida dele. Gente, as dicas foram ou não foram boas? Vamos dar uma salva de palmas por esses pastores. Alguns devem estar aí nos ouvindo. A minha intenção, querido, de tornar essa nossa reunião hoje um pouco mais prática, porque a gente já mexeu desde o profético, a revelação, e também assuntos que são plausíveis para você. Mas antes de eu terminar, eu quero lembrar você, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Vamos juntos? Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. A minha pergunta final é qual é? Qual estágio dessa jornada você se encontra? A gente passou aqui por fases, né? Como eu lhe disse, uma introdução, entendimentos no meio, você anotou coisas relevantes aí para você, a nossa conversa foi um pouco ampla, mas tudo com um propósito. A jornada começou, o navio já está andando, o Cush deu até exemplo, que o navio foi construído e o lugar seguro dele é no porto, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para navegar, Então isso mostra para nós que às vezes nós queremos deixar nossa igreja no porto. A gente quer deixar as coisas organizadas, a gente quer deixar tudo muito seguro, muito bem. Mas a igreja não nasceu para isso. A igreja nasceu para dar testemunho. A igreja nasceu para invadir a cidade. A igreja nasceu para transformar as pessoas. Isso nos faz correr riscos, como ele disse, até mesmo calculado, mas nos faz correr riscos. Agora, quando eu pego a história de Elias terminando e Eliseu começando, a gente viu 4 jornadas, 4 lugares, 4 escolas de profetas, 53 quilômetros de caminhada, aonde ele começa em Gilgal. O Gilgal para nós significa lugar de pedras trabalhadas, eu repito, um lugar de pedras rolando, ou seja, pedras arredondadas, onde as pontas delas não existem mais, porque quando uma pedra de rio, você pega, ela está arredondada, por quê? Porque ela vai batendo uma na outra, e as pontas vão sendo organizadas, quebradas, se tornam arredondadas. Assim é o teu ministério, assim são teus discípulos, muitos estão pontudos ainda, mas você sabe que com o tempo vira Gilgal, é o lugar onde você trabalha, onde alguém depois pega aquela pedra pronta, aí fala assim, eis que vos digo, meu servo, que você tem que vir para a minha igreja. Ótimo, né? Depois que está tudo bonito, arredondado, bonitinho, maravilhoso, aí chega um profeta e quer levar a tua bênção. Está amarrado, quebrado, queimado, cancelado em nome de Jesus. Não, porque não é verdade. Entendeu? Você rala, vem para você todo cheio de ponta, todo arrebentado, e você ali. Então Gilgal, querido, é o lugar das pedras trabalhadas. Gilgal é o lugar da formação de profetas. Foi em Gilgal que eles receberam as estratégias para poder conquistar a terra prometida. Quando eles saem de Gilgal, eles andaram 25 quilômetros, chegaram em Betel. Chegaram aonde? Bait-El, casa de Deus. Foi ali em Betel que Jacó viu o céu, e o céu também o viu. Porém, ele não entrou e o céu também não entrou nele. Porém, ali é onde ele unge uma pedra. E uma pedra se torna uma cidade. Ontem uma pedra, hoje uma cidade. Ontem era apenas uma pedra, hoje é uma cidade. Por quê? Porque depois de uma visão, depois de um sonho,
Depois de um discernimento, querido, Deus muda a tua perspectiva quanto ao lugar que você está. Ele estava apenas descansando, era uma pedra. De repente ele ungiu e falou, agora não é pedra, é Betel, casa de Deus, e o nome do lugar mudou. Ali ele faz um pacto, os irmãos sabem, de trazer o dízimo de tudo que Deus o abençoasse. 21 anos depois, ele volta em Betel e ele leva o dízimo, ele realmente cumpre o propósito dele. Por quê? Em Betel, Deus abre os céus, dessa escada, como eu lhe disse, onde anjos subiram, outros anjos desceram, porque era a divisa ali entre a Jordânia e a Síria, Padã Arã. Então a mudança de território mudaria também o mundo espiritual. Essa é uma outra mensagem para quem tem interesse, chama Travessia, que eu falo sobre Jacó, quando ele vai passando e a mudança de anjos, quando chega em Manaim, muda de novo, e ali eu provo para você que de fato, existe uma mudança territorial e uma mudança também de regência espiritual. Então ele está ali nesse ambiente chamado Betel. Ele anda 20 quilômetros e chega em Jericó. Chega onde? Jericó. Quando ele chega em Jericó, Elias, no caso, junto com Eliseu, ele está fazendo a sua última jornada. E Eliseu está fazendo a sua primeira jornada ministerial. Ele já estava sendo discipulado há muito tempo, mas agora é a jornada para o ministério. Então você percebe um terminando e outro começando. Jericó para nós é o lugar da batalha, onde a primeira vitória de Josué aconteceu, onde a muralha caiu. É Jericó que eu gosto daquela frase, aquilo que hoje é muralha, amanhã será tapete para você, porque hoje está alto demais, amanhã você está pisando sobre aquilo. Então aquilo que para você hoje é intransponível, amanhã você vai estar pisando em cima em nome de Jesus. É o lugar da batalha espiritual, é o lugar que a igreja precisa aprender que nós vencemos a guerra no silêncio. E o grito ele vem na hora certa e na hora da estratégia. Porque foram 6 dias de silêncio. Silêncio para quê? Porque se pudesse falar, ia murmurar demais. Se pudesse falar, ia perguntar demais. Tem hora que você tem que deixar a igreja em silêncio. Porque se não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Até que chega a hora do grito. E quando chega o 7º dia, meu irmão, aquele povo que ficou em silêncio 6 dias, tem um grito que você não sabe tão alto que é. Porque essas pessoas estão ali guardadas pensando, será que cai? Não cai, mas não posso falar. Olha para o outro e fala, né? Tem gente que tem vontade de tentar destruir o que você está construindo, mas quando mandou ficar em silêncio, foi a maior estratégia que Deus deu para Josué no momento maravilhoso de conquista. Tem momento que a igreja está falando demais, por isso você não conseguiu atravessar. Tem momento que as pessoas estão questionando demais, estão conversando demais, ou ouve o líder, acredita e dá o grito da vitória, ou vão ficar estacionados a vida inteira no mesmo lugar. Então Jericó para nós é um lugar maravilhoso, lugar de vitória. 8 quilômetros de caminhada. Quando você for lá com a gente em Israel, a viagem está chegando aí, vai ser maio. Quando a gente consegue almoçar em Jericó, eu mostro a região do Jordão. Porque tem um Jordão que a gente batiza na Galileia. Só que o Jordão que Jesus foi batizado é próximo a Jericó. É o Jordão que Naamã, a parte do Jordão no caso, né? O rio mesmo, mas a parte do Jordão onde Naamã mergulhou. Então você vai descobrir, querido, que o ministério de Jesus começou no Jordão, o ministério de Josué começou no Jordão, o ministério de Eliseu começou porque ele pega a mesma capa, lembra? Bate, abre o Jordão e começa o ministério dele, e a vida de Naamã começou no Jordão. Quando você estiver lá, você vai perceber que é 8 quilômetros, é pertinho de Jericó até o Jordão, e ele faz a última rota. Quando ele chega no Jordão, ali é o lugar, para mim, fantástico. Além de tudo que eu já lhe falei, é o lugar onde as 12 pedras que ninguém viu e ninguém tocou foram tiradas. Porque quando Josué atravessou com o seu povo, a Arca da Aliança colocada no meio, o Jordão se abriu, diz a palavra que Deus diz assim, mande 12 príncipes, pegar cada uma pedra lá do meio do rio e leve para dentro da sua tenda. Essa pedra, no último discipulado eu toquei nesse assunto, elas nunca foram vistas por ninguém, elas nunca foram tocadas por ninguém, e foram essas pedras que foram trazidas de dentro do Jordão. A minha oração, querida, é que se você está em Gilgal, se você está no meio de um ambiente de pedras discipulado, pesado, de ensino, que Deus abençoe a tua vida. Se você está em Betel, vivendo as experiências de Betel, o lugar onde o céu se abre sobre a tua vida, uma pedra se torna uma cidade, onde é mudança de anjos, porque você está entrando em novos territórios de conquistas, que Deus abençoe a tua vida. Se você está numa batalha espiritual de Jericó, onde hoje a muralha está alta, mas eu profetizo que vai virar tapete para você sentar, andar sobre ele, eu também declaro que Deus abençoe
abençoe você nesse Jericó. Se você está no meio do Jordão, pegue as pedras que ninguém tocou, pegue as pedras que ninguém viu, porque Deus vai lhe dar visões extraordinárias, estratégias extraordinárias, que ainda não chegou em coração humano, aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Se você recebe essa palavra, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Se você está recebendo mesmo, dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia, em nome de Jesus. Aqueles que também estão em casa, podendo receber essa palavra de hoje, que seja para você, querido, um momento, um instante de uma decisão importante da tua vida. A jornada começou, vamos juntos? A jornada começou. O que significa? Que não adianta eu pedir para me esperar, porque o Cronos não espera. O tempo já está rodando, gente. Aí eu tenho que ficar ansioso? Não, porque até o Shabat tem que estar na sua jornada. Até o descanso está aí. Então não tem problema. Apóstolo, eu estou descansando 15 dias. Estou descansando 30 dias. Parabéns. Você não está perdendo nada. Porque quem não tem o tempo de descansar também não produz. Mas entenda uma coisa. Que na sua bagagem você possa colocar coisas fundamentais, como a gente ouviu dos colegas. Cada um deu uma dica. Cada um falou do que vive, daquilo que experimenta, daquilo que é mais importante. Aquela do amigo, você viu que repetiu, né? Danilo falou, depois veio Josué Gonçalves falou. Esse é o único tema que repetiu. Então acho que vale a pena a gente prestar bem atenção nisso. Porque ele fala sobre pastores solitários, líderes solitários, que querem vencer, mas não tem ninguém perto que possa chegar junto e dar uma palavra para você. E às vezes até uma palavra dura, mas que vai chegar e te proteger, vai cuidar de você. Então, querido, a minha oração é que essa manhã, esse janeiro nosso, valeu a pena ter vindo aqui hoje? A minha oração primeiro é que vale a pena, mas a minha oração continuada é que a jornada que você está é simultânea. Não tem momento melhor ou pior. Acredite. Ah, mas eu estou em Jericó, você está na batalha. Aproveite o máximo nessa jornada. A gente está vivendo um tempo de Gilgal, lá na igreja está batendo mesmo, ó. O negócio está sério com a minha equipe, a gente está com ponta demais para arrumar. Aproveite esse tempo com a sua equipe, tira as arestas, as pontas, organiza, sabe? Não queira queimar etapas. Sabe o nosso maior erro, querido? É querer pular etapas, é querer passar para a próxima fase sem ter concluído a outra. Se está em Gilgal, está em Gilgal. Se está em Betel, está em Betel. Se está em Jericó, vamos curtir a guerra. Se está no Jordão, vamos mergulhar e pegar as pedras que estão lá, que ainda não foram reveladas para nós. Então nunca se olhe dizendo assim: meu Deus, tem uma igreja lá rompendo e eu não estou. Não, uma está no estágio e você está em outro. Mas Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, é simultâneo. Não tem poder mais aqui, ali, acolá. Não, no mesmo poder liberado em Jerusalém, é o mesmo poder nos confins da terra. Então a bênção está sobre você, sobre os estágios ministeriais que você está vivendo, que eu chamo de jornadas. São jornadas ministeriais. Mas identifique onde você está, compreenda o seu momento, seja honesto com a sua realidade, e você vai ver, querido, que esse ano ele vai se abrir para você. Você vai perceber que esse ano será um ano de conquistas extraordinárias. Não quebre princípios, querido. Princípios, eles estão aí para proteger a tua vida. Então ande neles, pise neles, caminhe neles. A gente só está começando. Dia 8 de fevereiro a gente está aqui de novo. Mas a minha oração é que esse espaço de tempo, pasmem, muita gente nem entrou no barco ainda, você já está numa velocidade. Mesmo que seja descansando, mesmo que seja descansando, mas que a fase que você está, Deus está movendo sobre a tua vida, Deus está movendo sobre o teu ministério, Deus está movendo sobre a tua causa. Ah, querido, como que eu amo estar aqui com vocês, como eu amo poder compartilhar cada mês de algo da parte de Deus para a tua vida. A minha oração é que Deus impulsione, traga velocidade. Ah, que Deus tome a tua causa, a tua família, teu ministério, que a excelência de Deus venha sobre a tua vida.